gosto sempre de falar isso e eu vou repetir mais uma vez. Mais uma vez, de novo, outra vez. Você não veio para aqui em vão. Nunca pense que você veio aqui. Não trate isso como um lugar que você vem todas as quintas à noite apenas. Aqui é um lugar onde você se desloca da sua casa para vir ouvir um pouco mais de Deus. E quando você se dispõe a isso, você tem que automaticamente ficar preparado para receber alguma resposta. Aleluia. A Bíblia diz que nós temos que crer que Deus existe, mas também que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Então, se você se dispõe a vir da sua casa para cá, se você se dispõe a vir aqui, pode ter certeza que Deus tem algo para você nessa noite. Mas é necessário que você esteja com seu coração aberto, esteja atento àquilo que Deus está comunicando, para que você não fique despercebido e aquilo que realmente era para você pegar, talvez por desatenção ou alguma outra coisa, você perca aquilo que está sendo dito para você. E lá na frente você vai necessitar daquela palavra e às vezes você não vai ter em que se apoiar, mas aquela palavra que era para o seu futuro, talvez você deixou passar, ou talvez até para agora mesmo, e às vezes você não pega aquela palavra, você não recebe, você não está atento, e acaba deixando passar e acaba passando por coisas que você não precisaria passar. Amém? Aleluia. Diga mais uma vez, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. A Bíblia diz que Deus, Ele é o próprio amor. A Bíblia não diz que Deus tem amor, mas que Ele é o amor. E às vezes por a gente assistir muito conto de fada, muita novela, a gente tem um pensamento errado sobre o amor, sobre o que é realmente o amor. E às vezes a gente trata o amor como um sentimento. Mas eu quero deixar bem claro para você que o amor, ele não é um sentimento. O amor, ele é uma escolha. Você tem que decidir amar todos os dias, independente de. Aleluia. Aleluia. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12, no último versículo, versículo 31.
No versículo 12, Paulo está falando sobre os dons. Vamos ler um pouco mais atrás, para você entender mais um pouco. Aleluia. No versículo 4 do capítulo 12 diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a unção é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro o dom da fé, pelo mesmo Espírito a outro o dom de cura, pelo único Espírito. Aqui o que é que ele está dizendo? Existem diversas formas de atuação, existem diversas formas de pessoas e cada uma das pessoas tem um dom específico. Mas ele diz, todos eles são os dons do Espírito Santo. São os dons do Espírito. Amém? Outro dia nós vamos falar um pouco sobre os dons também. No versículo 11 ele diz, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele as distribui individualmente, a cada um como ele quer. Amém? Então, o Espírito ele distribui os dons como ele quer. Não adianta a gente querer ser uma coisa que a gente também não é. Porque isso vai trazer dano para nós. Amém? A gente vai estar indo contra Deus. Leia no versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O que é que ele está dizendo? Ele está falando sobre um corpo humano. O corpo humano o quê? Ele tem 2 braços, 10 dedos na mão, 10 dedos nos pés, tem orelhas. Amém? Se um braço tem 3 braços, ele é o quê? É estranho, né? No mínimo estranho. É isso que ele tenta explicar. Ele diz, se você não está no seu lugar certo, você vai tentar ser outra coisa, e aquele corpo vai se tornar uma aberração, porque ele vai ficar com 3 braços. Né? Por isso eu sempre reforço a leitura da Bíblia, a leitura de livros, a oração. Para quê? Para que você venha tomar conhecimento daquilo para que Deus te chamou. Amém? Para que a gente não venha ser uma aberração no corpo de Cristo, fazendo algo errado sem a consciência, querendo ser uma coisa sem ser, sem desenvolver. Amém? Mas não é bem sobre isso que eu quero falar. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Aí ele começa aqui a dizer, se o pé disser, por que não sou mão? Não pertence ao corpo. Nem por isso vai deixar de pertencer ao corpo. Amém? E ele vai dizendo, se o olho disser, porque não sou não sei o que lá, e tarará, vamos lá. Depois você lê isso aí em casa. E ele diz no versículo 19, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo?
Se um corpo todinho fosse só um braço, igual aquela da família Adams, a mãozinha caminhando. Fosse o corpo inteiro, só a mãozinha caminhando. Tava estranho, né? Você vê que ela nem fala nem nada. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensam serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Vamos ver, vamos passando aqui. No versículo 25 diz assim: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado, uns pelos outros. Vamos repetir aqui, versículo 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. A Bíblia diz que Cristo é a cabeça e que nós, que recebemos Jesus, que fazemos parte da igreja, nós somos o corpo. E cada um tem a sua função no corpo. Ele representa a igreja, não a igreja o templo, mas a igreja as pessoas, como um corpo humano, onde Cristo é a cabeça. É aquele que pensa, é aquele que distribui todas as funções. Você sabe que o cérebro tem a função de distribuir todo o sistema nervoso, não é isso? Todo o sistema para o corpo, né? Para se mexer, se mover, primeiro tem que acontecer no cérebro. Então, Cristo é o cabeça, é de onde vem para que a gente possa se mover. Amém? E ele está dizendo que cada um de nós tem o seu lugar no corpo. E que se nós não estivermos no nosso lugar, vai ser um corpo defeituoso. Veja no versículo 31. Ele diz assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Por muito tempo eu fiquei na minha cabeça matutando isso. Eu digo, rapaz, e tem dom melhor do que o outro? Como assim? Se todos os dons, ele acaba dizendo aqui que todos os dons são é o mesmo Espírito. Se todos os dons é repartido. E ele diz para buscar os melhores dons. E eu fiquei um tempão meditando sobre isso. Eu disse, mas Deus, por que o dom melhor do que o outro? Ele disse, porque os dons melhores são aqueles que você servem a pessoas. O melhor dom são aqueles que você usa não para si mesmo, mas para pessoas. Para ajudar pessoas. Amém? Você sabe que você não pode dar uma palavra de conhecimento para você mesmo? Aleluia. Aleluia. Veja no capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Aleluia! Se não tiver amor, nada serei. Aleluia!
Ainda que eu dê aos pobres o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Capítulo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 8 diz assim: o amor nunca perece, mas as profecias passarão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecereis plenamente da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Amém? Como eu estava falando um pouco atrás para você, o amor, ele não é um sentimento. Aleluia. O amor, ele é uma escolha. Veja que Deus, que nós não merecíamos, quando fala desse tipo de amor aqui, ele está falando do amor ágape. É um amor que ele não busca, e ele mesmo descreve, não busca seus interesses, não se vaidece, não guarda rancor. Se você for ler o contexto da Bíblia, pouco atrás, os evangelhos, você vai ver que eu falo. Quem estava aqui semana passada? Oh, glória. Eu falei um pouco sobre a justiça de Deus, sobre aquilo que nós não merecíamos e nós recebemos. E eu acredito que você ainda lembra um pouco que eu falei que a única coisa que nós merecíamos era, no mínimo, a morte. No mínimo, arder no fogo do inferno para sempre. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Adão pecou, todos pecaram. E a Bíblia diz que os homens eram maus e perversos. Mas veja o que Deus fez. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E eu falei também, semana passada, que existia um escrito de dívida contra nós e que ele foi pago, ele foi cancelado quando Jesus foi crucificado. Aquilo que havia contra nós foi cancelado. Deus não olhou para mim e para você e disse:
Deixa eu ver se ele está merecendo alguma coisa. Acho que eu vou jogar um raio na cabeça dele. Acho que eu vou botar para ele subir a escada de joelho, acho que vai dar certo. Talvez uma hora ele mereça. Aleluia. Mas ele não olhou os nossos erros, ele não olhou a nossa maldade. E se você for ler o Antigo Testamento e for ler progressivamente, você vai ver que de tempos em tempos Deus buscava se achegar ao homem. Mas o homem olhava para Deus e aquilo que havia no homem era revelado nele mesmo. Porque onde a glória se manifesta, você toma conhecimento dos seus erros, mas não para que você seja constrangido a... Como é que eu posso dizer? Não para ser julgado, mas para que você tome conhecimento e mude, e transforme, para que aquilo venha luz. Porque você não pode ver uma poeira, se eu apagar essas luzes aqui e jogar um monte de terra aqui, você nunca vai ver a terra. Sim ou não? Nunca que vai ver. Mas quando a luz é acesa, você vai dizer, ih, ali está sujo. E quando Deus se manifesta, Ele faz assim, aperta o interruptor e a luz é acesa. E quando a luz se acende, você vai ver, rapaz, aqui está meio complicado. Está embaçado aqui. E de tempos em tempos, Deus vem tentando fazer aliança com o homem. Vem tentando se achegar ao homem, desde a queda de Adão, depois que Adão caiu, Adão pecou. Daqui a pouco ele fez aliança com Abraão. Fez aliança com Noé. Fez aliança com diversas pessoas. No tempo de Moisés, quando ele estava levando o povo do Egito para a terra prometida, para onde Deus tinha pedido para que eles fossem. De tempos em tempos, Deus se achegava a eles. E uma certa vez, Deus chegou para Moisés e disse, pergunta a esse povo, pergunta a meu povo, se eles querem conversar assim como eu converso contigo, face a face. Automaticamente o povo respondeu que sim. Mas quando a glória se manifestou, eles começaram a ficar com medo. Porque Deus começou a dar os 10 mandamentos. E quando Deus começou a dar os 10 mandamentos, eles começaram a olhar para si mesmos e ele disse, rapaz, eu não consigo sobreviver não. Então eu vou me afastar. E eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, mas eu vou te dizer, rapaz, e Deus foi pego de surpresa naquele dia? Será que ele não sabia que aquele povo já tinha muitos erros, tinha muitos pecados? Sim ou não? A Bíblia diz que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. E o que é isso? Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Ele está em todo lugar. A Bíblia diz que Deus está em todo lugar. Mas Ele só se manifesta onde Ele é desejado. Amém? E Ele nos olhou de tal forma que Ele não foi conversar, diga, rapaz, não sei se esse povo merece, não sei se eu faço alguma coisa por eles. Não, Ele apenas tomou uma decisão sem guardar rancor.
Ainda que os homens fossem maus, que os homens fizessem tudo para desagradá-lo, vivessem imoralidade sexual e tarará, diversas coisas que você imagina aí de mal. Mas ele disse, eu vou fazer uma coisa e vou dar escolha a eles de mudar. Porque a natureza que habita neles hoje é a natureza de morte, é a natureza de pecado. Mas eu vou enviar um justo para morrer pelos pecados deles, para que eles tenham uma escolha. Eu e você hoje temos uma escolha. Antigamente os homens pecavam, os homens erravam, os homens matavam, porque a natureza deles era essa, era a natureza maldosa, a natureza pecaminosa. Mas Deus, Ele nos enviou Jesus para que por meio dele o pecado fosse tirado. Amém? Para que por meio desse sacrifício eu e você pudéssemos ter escolha. Então hoje você não tem mais desculpa de dizer, porque eu não queria não, queria. Se você fez é porque queria. Porque a Bíblia diz que nós temos escolha. A Bíblia diz que a tentação vai bater a porta. Mas ela diz também que Deus proverá uma válvula de escape. De vez em quando eu dizia, o menino me pergunta a coisa, eu leio esse versículo para eles e eu digo, o que passa disso aí é safadeza. Porque se Deus falou, é prego batido e ponta virada. Se Ele disse que vai prover, Ele vai. Aleluia. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos. Aleluia. Romanos no capítulo 7 diz... Deixa eu achar aqui só o versículo. Veja o que Paulo está escrevendo aos... Ele está explicando, mais atrás ele está explicando um pouco sobre a lei, sobre o que era a lei, sobre o pecado e o... Depois você pode ler. No versículo 15 ele diz assim: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bom,
não é o bem, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando uma lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. No versículo 24 ele diz assim: miserável homem que sou, quem me libertará do meu corpo sujeito à morte? No versículo 25 ele mesmo dá a resposta: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Veja o que ele diz no versículo 1 do 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Jesus, a lei do Espírito de vida que me libertou da lei do pecado e da morte, aquilo que habita em nós hoje é o Espírito de vida. Aleluia! Foi Ele quem nos conectou de volta com Deus. Foi Ele quem nos religou. Paulo estava falando no versículo 7, a partir do 15 ali, a respeito da lei do pecado e da morte. Ou seja, era aquilo que o homem era por dentro e automaticamente expressava por fora. O que era que ele era? O que habitava nele? A lei do pecado. E ele fazia o quê? Coisas más, porque não tinha escolha, porque era a própria natureza. Você já viu um gato voando? Por quê? Porque não é da natureza dele. Sim ou não? Aleluia. Cada um só faz aquilo que é da sua natureza. E hoje a sua natureza é o Espírito de vida, a lei da vida. Aleluia. E Paulo diz: rapaz, o que eu não quero fazer, aquilo é que eu faço. Eu não tenho prazer na maldade, mas é o que eu consigo fazer. Por quê? Porque era a natureza do pecado. E você não está mais debaixo dessa natureza. A sua natureza foi transformada a partir do dia que você recebeu Jesus. Então, se você recebeu o Espírito de vida, que nos liberta do pecado, automaticamente a sua natureza vai ser fazer... Ih, ninguém entendeu. Fazer o bem, meu irmão. A sua natureza agora é fazer o bem. Aí agora eu te digo mais uma vez, o amor, ele não é um sentimento, ele é uma escolha. Agora ele já faz parte da nossa natureza. A Bíblia diz que já foi derramado no nosso coração. E hoje nós podemos amar qualquer pessoa. Porque ela merece? Não. Porque ela é boazinha? Não. Jesus dizendo: rapaz, se vocês amarem só aquele que vos ama, o que é que há nisso? Qualquer um faz isso. Se você ama só quem te ama, qualquer um faz isso. Aleluia.
Mas ele disse: ei, amem os seus inimigos. Deixa eu melhorar isso aqui para você, que você não tem inimigo, mas às vezes você tem alguém que não gosta de você. Você não pode não gostar da pessoa. Amém? Você tem que amar. Mas se ela não gosta de você, aí você, vixe, nojento. Você tem que amar essa pessoa. Porque se você amar só aqueles que te amam, aqueles que te tratam bem, que galardão há nisso? Ele diz, isso aí até os ímpios fazem. Quem é os ímpios? Aqueles que eu li no versículo 7 ali, que querem fazer o bem e não faz, só faz maldade. Os que vivem na lei do pecado ainda. Até esses aí amam aquelas pessoas que amam ele. Ele disse, mas vocês amem os seus inimigos. Amem aqueles que pisam no seu pé. Aleluia. O grupo de louvor pode voltar. Amém? Você está disposto a amar? Ah, mas eu tenho dificuldade de amar até quem me ama. Misericórdia. Vamos orar, vem aqui que eu vou orar. A Bíblia diz, Jesus, você lembra que eu li no começo? Jesus disse, eu não vou deixar vocês só, mas eu vou mandar um ajudador. O Consolador. E a palavra do grego ali é Paracletos, que dá uma ideia de alguém que pega junto com você contra algo. Deixa eu explicar melhor para você. Vem cá, Pedrinho. Deixa o teclado bem rapidinho. Quando ele diz o Consolador, o ajudador, é aquele que vai fazer assim contigo. Você vai dizer, rapaz, eu até poderia levar isso só, mas eu necessito de uma força, de uma ajuda, de alguém que pegue junto comigo. E aí ele vai pegar de uma ponta e o outro na outra, e vai ficar bem mais leve para você carregar. Esse é o ajudador que ele habita dentro de mim e de você. É aquele que te ajuda, mesmo na hora que você diz, rapaz, isso aqui eu não consigo. E aí você diz, Espírito Santo, vem cá comigo, pega junto comigo aqui, pega de um lado que eu pego do outro, e eu sei que contigo eu vou conseguir.